Na semana passada, nós começamos com essa série de mensagens, conversas francas sobre o Natal, e o Fernando já deixou claro que é sempre difícil para a gente Natal, poder trazer essas mensagens de Natal, porque não muda muita coisa. E aí a gente tem que se reinventar e buscar de Deus o discernimento para poder conversar sobre isso com vocês. Mas a vida de um discípulo de Jesus envolve isso, a repetição. É com a repetição que a gente vai aprendendo, que a gente vai amadurecendo, que a gente vai criando hábitos e aprendendo melhor a cada dia o que é se tornar um discípulo de Jesus. Semana passada, o Fernando nos trouxe um pouco dessa mensagem que é tão intrigante, né? O Natal, ele pode ser o momento... Ô Henrique, depois você me dá uma ajuda aqui? O Natal é o momento mais maravilhoso da história e o mais ameaçador que podemos imaginar. É o momento mais maravilhoso em que Deus envia o seu Filho para poder nos resgatar, nos redimir com a sua graça, mas também pode ser o mais ameaçador porque, em meio à cultura em que nós estamos inseridos, a gente vai sempre aprendendo a inverter o verdadeiro valor do Natal, né? Não é isso que a gente aprende sobre os bens materiais, sobre o consumismo, sobre dar presentes e ganhar presentes, e de repente vem Deus nos trazer um grande presente, que é um presente muito maior do que qualquer presente que você poderia dar para alguém, né? Tim Keller vai dizer que o mundo é um lugar de escuridão, e jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade, a menos que Jesus, o Deus conosco, nos ilumine. E esse é o nosso presente de Natal. Jesus vem para poder iluminar o caos, a escuridão que a sociedade vem se tornando após esse período de queda. Ele é a luz que vem iluminar as fendas mais obscuras da nossa alma e iluminar o mundo. Hoje, ainda nessa série, nós vamos conversar um pouco sobre um convite inesperado que acontece nesse trecho das Escrituras que eu vou ler junto com vocês. Mas antes, eu queria passar um contexto aqui que eu acho muito importante a gente relembrar. Se você pegar os evangelhos para ler e estudar, você vai perceber que apenas 2 dos evangelistas narram essa história do nascimento de Jesus, que é Mateus e Lucas. Marcos não fala nada, e João não fala nada. Apenas Mateus e Lucas vão trazer um pouco do nascimento de Jesus, e em poucos versos isso para nós. E aí os críticos vão dizer assim: tá vendo? A Bíblia não fala nada com nada, né? Eles não estão querendo falar nada. Não, calma. Não é muito bem assim, porque existe um argumento implícito no fato dos evangelistas falarem pouco sobre o nascimento de Jesus. E talvez você me faria a pergunta assim: Cássio, tudo bem, então, mas por que eles falam tão pouco sobre o nascimento de Jesus? E aí eu vou te responder com uma outra pergunta: por que eles deveriam falar tanto? Porque para as pessoas do primeiro século, para quem essa carta foi escrita, tanto Mateus quanto Lucas, não havia dúvidas quanto à historicidade de Jesus ter nascido, do Filho de Deus ter nascido. As pessoas não tinham dúvida de que Jesus havia nascido, que aquele era o Messias. Para o primeiro século, isso já estava óbvio. Então não precisava deles falar tanto, diferente de Paulo. Paulo, quando vai escrever suas cartas, ele vai escrever sobre os problemas que aquelas igrejas estão enfrentando, que aquelas pessoas estão enfrentando, e como ele vai nortear aquelas pessoas, como ele vai ensinar aquelas pessoas. Então ele escreve muitas cartas, ele escreve em detalhes, para que tudo seja percebido e notado e entendido. Mas esse fato não, a historicidade dele já é provada. Então os evangelistas não precisavam escrever com detalhes para poder explicar para as pessoas que Jesus nasceu. Todos do primeiro século sabiam que Jesus, o Deus encarnado, havia nascido. Por isso que a gente vai encontrar tão pouco texto que fale sobre isso nos evangelhos. Dito isso, então, eu queria começar com você no nosso texto de hoje, que diz o seguinte: Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao 20, começa assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto
ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. O Evangelho de Mateus, ele é escrito para judeus. Mateus está escrevendo a sua carta aos judeus. Então, ele precisa falar de forma que os judeus entendam. Eu sei, calma que eu vou chegar lá, fica tranquilo. Não se reprima. Então, quando Mateus vai escrever sobre o nascimento de Jesus, ele vai falar que Jesus nasceu nos tempos de Herodes, lá em Mateus. Porque todo judeu que lê isso vai entender assim, Herodes, não, eu sei quem que é Herodes. Então nasceu Jesus, então nasceu no tempo de Herodes, eu entendi. Lucas, por sua vez, ele não está escrevendo para judeus. Lucas, ele é um escritor, assim, vamos dizer que global, ele está escrevendo para o mundo. Então, quando ele vai escrever, ele precisa escrever de maneira com que as pessoas, de um modo geral, não somente os judeus, entendam o que ele está escrevendo. Então, ele vai escrever para um contexto maior de pessoas. E aí ele diz assim, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império, para que alguém que lê fale assim, opa, César Augusto, entendi, então ele nasceu na época de César Augusto, que era o imperador, entendi, mais precisamente, quando ele publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E aí nós temos um problema aqui nesse próximo texto, porque diz assim, este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Nós vamos entrar um pouquinho na história romana aqui, e eu quero que você fique comigo, não deixa o calor te distrair não, fica comigo aqui. Quirino era governador da Síria. A Judeia era uma jurisdição da Síria dentro do Império Romano. Até meados ali dos anos 80, alguns estudiosos diziam que Quirino havia sido governador da Síria no ano 6 depois de Cristo. E aí, agora talvez se você ainda não sabe disso, talvez eu vou causar uma confusão na sua cabeça, mas Jesus, as escrituras dizem que Jesus nasceu no período em que Herodes era o rei. Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, muito provavelmente, Jesus nasceu entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo. Peraí, então tem 10 anos de diferença. Tem um período de diferença de 10 anos do período em que Jesus nasceu, em que de fato Lucas está falando que Jesus nasceu. Lucas está errado. Tá vendo de novo, ó. Eu falei para minha mulher que não devia acreditar nessas escrituras, essas escrituras estão erradas, eles estão falando mentira. Calma só um pouquinho. Mais recentemente, alguns estudiosos, arqueólogos, historiadores, descobriram o seguinte, Quirino, na verdade, ele teve um período em que ele foi responsável por algumas áreas estratégicas, aqui no governo de César Augusto, especificamente na Síria. E esse período foi um pouco antes, foi no ano 4 antes de Cristo. Houve esse período em que Quirino foi responsável por algumas áreas, antes que ele de fato fosse o governador, e aí nesse período em que ele era responsável por algumas áreas, ele começou a fazer esse recenseamento. Uma outra coisa que os estudiosos, arqueólogos descobriram na época, era que o recenseamento, ele não era feito como nos tempos de hoje, que você tem um agente do IBGE que sai batendo de porta em porta, ele coloca aqui nessa casa moram tantas pessoas, tantos homens, tantas mulheres, digita na sua maquininha, envia via satélite e dali uma semana, um mês já está pronto o recenseamento do país todo. Não tinha isso lá na Palestina. Então, esses períodos de recenseamento duravam às vezes meses, anos, para poder ficar pronto. Isso quer dizer que muito provavelmente esse recenseamento que Lucas cita, ele começa no primeiro momento em que Quirino está responsável por essas áreas estratégicas e vai terminar quando ele de fato assume o seu governo na Síria. Este foi o primeiro recenseamento feito por Quirino. Está ali? Tá. Este foi o primeiro recenseamento feito por Quirino. O texto, ele nos induz a pensar que houve um outro, mas isso não é o mais importante. O fato é justamente para situar as pessoas daquela época para as quais Lucas estava escrevendo,
para elas entenderem, então tá bom, então Jesus nasceu no período em que César Augusto era imperador e que Quirino ordenou o recenseamento do seu império. E aí diz o texto, no recenseamento, todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi na cidade de Nazaré, na Galiléia, foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, que é cerca de 130 quilômetros, 3 dias de viagem, a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Todas as pessoas, quando era ordenado um recenseamento, eles tinham que voltar para a sua terra natal, porque a contagem era feita na sua terra natal. Então, José e Maria, eles eram da linhagem de Davi, tanto um quanto o outro. Então, eles tinham que voltar para Belém. Eles tinham que deslocar de Nazaré para Belém para participar do recenseamento. José foi alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E aí tem uma visão mais fantasiosa, né? Porque o texto não diz assim, que Maria vem em cima de um jumentinho barriguda que dava dó. E quando chegou em Belém, o menino já estava para nascer da barriga dela, e eles fizeram o parto às pressas, e eles estavam perto de um curral, e aí eles pegaram o bebê e não tinham berço, e colocaram o menino lá no coxo, onde fica... Não, eu sei que isso é uma visão fantasiosa que a gente vê, e que a gente foi escutando ao longo do tempo, mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo assim, que eles estavam indo para Belém, e quando estavam lá, chegou o tempo do bebê nascer. E ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, uma espécie de coxo, sim, na qual animais comiam, mas não era um coxo, foi um berço improvisado, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aí nós, do século 21, quando a gente escuta assim, hospedaria, o nosso cérebro nos remete a um hotel, a uma pousada, a uma pensão em que você está indo para o lugar e fez uma reserva, e você está indo para lá para ficar lá, só que você chegou na cidade e os hotéis estavam todos lotados. Não, no primeiro século, essa palavra hospedaria, ela é utilizada mais uma vez em outro capítulo no Evangelho de Marcos, e ela está apontando para um quarto de visitas, um quarto de hóspedes. José e Maria, eles eram da linhagem de Davi, isso quer dizer que eles tinham parentes em Belém, muito provavelmente eles ficaram na casa de um parente, mas a casa do parente estava cheia, porque estava fazendo o recenseamento, e não tinha lugar para eles ficarem, não tinha um quarto de hóspede, não tinha um quarto de visitas para eles ficarem. E aí, também, né, tem outra coisa que a gente fantasia, nem Mateus, nem Lucas, eles falam no texto dos seus evangelhos, que Jesus nasceu num estábulo, que Jesus nasceu num curral. Não, o texto não diz isso. O texto diz que eles não tinham lugar na hospedaria. E aí, de repente, o tio-avô de Maria viu que ela estava pronta para dar à luz e preparou um lugarzinho para eles, que poderia ser a garagem deles, onde eles guardavam a carroça, poderia ser um quartinho de ferramenta, onde ele guardava algumas coisinhas, ou poderia ser um lugar em que em algum momento foi utilizado para que os animais ficassem, mas que não estava sendo utilizado mais, e aí ele ajeitou tudo ali para que a Maria pudesse ter um bebê. E nesse lugar tinha uma manjedoura, não tinha um outro espaço na casa, e aí eles simplesmente improvisaram um berço para que eles pudessem acomodar o bebê. E outra coisa que Mateus não fala, nem Lucas fala, é que lá nesse curral estava cheio de burrinho, de carneirinho, de camelo. O texto não diz isso. De galo. Raposa não, né? O texto não diz isso. E aí talvez vai ter um tanto de gente que vai falar assim, nossa, o Crasso agora acabou com o meu Natal. Porque eu tinha um presépio lá que estava cheio de carneirinho, de burrinho, de camelo, de bichinho, de tudo. Meu Natal agora nunca mais vai ser o mesmo. Poxa vida. Mas não é isso que o texto está dizendo. E olha, que bom se você abandonar
tudo que é tradição no Natal e você se concentrar com o centro do Natal. Esse é o nosso ponto. Nos concentrarmos ao centro do Natal. Continuando, versículo 8 diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Desculpa se eu vou desconstruir mais uma coisa, mas dia 25 de dezembro não é o dia específico que Jesus nasceu. 25 de dezembro é mais uma data comercial que a cultura foi trazendo, a igreja começou a utilizar a partir aí do século IV, se eu não me engano, 5, mas como uma data comercial e por causa das comemorações que haviam na época. E aí as igrejas cristãs começaram a utilizar essa época de dezembro como a data do Natal, mas na verdade não é essa. Porque dezembro na Palestina é inverno e faz muito frio. E no inverno, num lugar que faz muito frio, dificilmente os pastores iam estar no campo cuidando de ovelhas. As ovelhas no inverno na Palestina, elas ficam acomodadas num lugar fechado e os pastores não vão se arriscar a pegar temperaturas baixíssimas para adoecerem, eles vão ficar mais quietinhos. Então isso quer dizer que era uma noite de outono, primavera ou verão, mas inverno não era. E eles estavam no campo por isso, porque era uma noite mais fresquinha, né? Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados, completamente tomados de horror. A gente imagina que esses encontros acontecem assim, de uma forma maravilhosa, né? O anjo aparece e tá tudo bem, tudo bonito. Mas você já se imaginou se acordar assim, no meio da noite, tudo escuro assim, tudo escuro, nenhuma luz acesa, e de repente você começa a escutar uns barulhos de asa assim, ó, no seu quarto, e você acorda e tem um anjão na sua frente, assim, um anjão no seu pé. O que você vai sentir? Eu vou gritar, meu amigo, vou querer sair correndo e falar assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A Lígia me passou cada susto de manhã, tinha dia que eu estava deitado na cama de lado assim, acordava, a Lígia estava parada assim, de frente para mim, assim, ó. Eu quase morria do coração, imagina um anjão aparecendo na sua frente assim, ó. Meu Deus, me ajuda, não vai ser uma coisa tão maravilhosa. Rogério, não sei se era branco, se era amarelo, se tinha luz em volta, mas era um anjão, e eu acho que se aparecer na sua casa de noite assim, não vai dar muito certo. O texto diz que eles ficaram aterrorizados. Então esses caras assim, esses caras estão lá no campo, numa noite, cuidando das ovelhas dele, de repente aparece um troço desse para eles lá. E eles parece que eles vão ficar apavorados, e eles vão precisar de alguém para poder acalmar eles. O anjo tem que acalmar eles, e aí diz assim, não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, Já já a gente vai falar dos pastores, mais uma vez, porque aqueles caras, eles precisavam de alegria, eles necessitavam de alegria para o dia a dia deles. E quando o anjo diz que está trazendo uma boa notícia de grande alegria, aquilo era muito bom para aqueles caras. Diante do contexto em que eles estavam inseridos, diante do contexto que eles viviam, aquela notícia para eles era motivo de fato de uma alegria muito grande, aquilo era muito importante. Mas essa alegria não é só para eles, que diz assim, alegria para vocês, mas são para todo o povo, não é só para eles. Mas qual que é essa notícia de grande alegria? E aí o texto continua dizendo assim, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu o Salvador da história, nasceu o Redentor, nasceu aquele que vai redimir a mim e a você, vai redimir toda a criação, nasceu aquele que vai fazer nova todas as coisas. Nasceu aquele que vai trazer a esperança, que vai nos salvar de nós mesmos, nasceu aquele que vai enxugar do nosso rosto
toda a lágrima derramada, por toda a dor sofrida. Isso não é um motivo de alegria para mim e para você? Isso não é um motivo de alegria que nos dá esperança para continuar seguindo em frente? Que acalma o nosso coração de verdade, em meio aos horrores que a gente vive e passa no nosso dia a dia? E aí o anjo faz menção para os pastores de um termo teológico, Cristo, que em grego quer dizer Messias. O Messias é um conceito teológico, porque essa palavra ela trazia toda uma expectativa do Antigo Testamento de que Deus enviaria aquele que é o seu ungido, aquele que é o seu separado, aquele que mudaria o rumo da história da humanidade. Então esse negócio é uma notícia não só boa, é uma notícia excelente. E o anjo também ele traz um outro conceito teológico, porque esse Cristo é um conceito teológico judaico. A próxima palavra que está no final, Senhor, Kyrios, do grego, é um conceito cultural e não teológico, é um conceito cultural grego-romano, que pertencia àquele indivíduo que foi citado no primeiro versículo, César Augusto. O Senhor, César Augusto, Senhor do Império, um conceito grego-romano. Continuando no verso 12, Lucas diz assim: isso lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O anjo, engraçado, né? Porque hoje, se você precisar ir na casa de alguém, você pergunta o endereço. Lá em Belo Horizonte. E esse você não conhece, o que você faz? Digita no Waze, ou no Google Maps, no mapa, e põe o endereço. Vai lá pro Barreiro da Vida. Um lugar longe, mas você vai. Aqui o anjo não dá o endereço, ele não fala assim, é na rua direita, ali no centro de Santa Lúcia. Não, mas ele não precisa dar endereço. E ele não precisa dar o endereço, porque imagina você ir para Belém. Ele simplesmente fala assim, você vai para lá para Belém, que você vai encontrar uma criança envolta num pano. Não vai ter erro. Pode ir que é certo, você vai lá que vai encontrar. Não vai ser difícil. Diferente de muita explicação que a gente escuta aí na rua do povo falando para a gente, não, vira direita, esquerda, mas você vai chegar lá. Aí você anda um quarteirão, esqueceu todas as direitas e esquerdas, já não sabe para onde vai mais. De repente, continuando, uma grande multidão do exército celestial apareceu com aquele anjão, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Eu queria chamar sua atenção para essa frase seguinte, que foi traduzida pela NVI como aos quais ele concede o seu favor. E que bom que a NVI fez a opção de escolher essa versão para traduzir esse texto, porque se você for procurar em outras versões, revista e atualizado, outras, dizia assim, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso nos dá margem para pensar o quê? Que Deus derrama a sua glória e suas bênçãos, porque nós somos bonzinhos? Porque nós temos o caráter acima da média? Porque o nosso comportamento em frente às pessoas tem sido legal, tem sido bom, mas talvez atrás delas, ou quando estamos sozinhos, nem tanto. Isso nos dá brecha, nos dá margem, para poder entender que de repente só as pessoas bem intencionadas, como nós, somos merecedoras disso, dessa graça, desse favor, porque o resto do mundo não está, graça, mas hoje é domingo, uma hora dessa, o que as pessoas estão fazendo por aí? E a gente está aqui na igreja, nós estamos aqui reunidos na igreja. E essas outras versões dariam brecha para a gente poder deixar de lado o que de fato esse texto quer nos mostrar, que é a graça de Deus. A palavra que vem para aqueles pastores, ela está derramando paz, ela está reconciliando a todos os homens, porque Ele é cheio de graça. Essa criança que está vindo é cheia de graça. E Deus adora gente que não tem mais chance. Se em algum momento da sua vida você parou para pensar assim, tudo bem, eu queria muito, sabe,
continuar frequentando a igreja e aprender esses valores e princípios que Deus tem trazido para nós. Eu queria tanto seguir um caminho ao lado de outras pessoas queridas, né, na fé, mas olha, eu não tenho mais chance. Eu já errei muito. É justamente de nós, pessoas assim, que Ele tem derramado as suas bênçãos, que Ele tem derramado a sua glória. Porque é a graça dele, não tem a ver com sermos bons, com termos um caráter idôneo. Lógico, isso faz parte da caminhada de Jesus, mas não tem a ver com com o que você faz especificamente, não tem a ver com a sua performance exclusiva. Tem a ver com o favor que ele faz pela graça. O grande problema é que essa mensagem, elas poderiam ser compreendidas diferente por pessoas que se acham acima da média. Tim Keller vai dizer o seguinte: o que nos afasta de Deus não são os nossos pecados, mas o nosso senso de bondade. Pessoas boas demais não precisam do Evangelho, porque o Evangelho é da graça. O Evangelho é da graça de Jesus, e não da performance que você e eu podemos oferecer a Deus. O texto continua dizendo o seguinte: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vamos lá, vamos ver isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá, e o mais legal, porque sem endereço, sem nada, eles encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Mateus, no seu evangelho, quando você vai ler e estudar um pouco sobre aquela visita dos magos, você vai perceber que os magos não chegam na noite do nascimento de Jesus. Os magos não chegam, nem muito menos na semana do nascimento de Jesus. Talvez eles chegam 2, 3 noites, ou às vezes 1 mês, 2 meses depois que Jesus nasceu. Mas Lucas está dizendo para nós que esses pastores chegaram assim, no ato, né? Jesus tinha acabado de sair do forno, e eles estavam chegando lá, e encontraram Maria, José e Jesus naquela manjedoura. Depois de o verem, o verso 17 diz: contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Eu queria provocar vocês, nesta manhã, a pensarem no relato de Lucas. Onde esse relato de Lucas nos coloca nessa história? De que o relato de Lucas coloca, aliás, uma história por detrás da história. E tem 2 histórias aqui nesse texto, e você vai ter que decidir em qual dessas 2 histórias, qual delas é a principal para você. Porque o texto começa falando da história de César Augusto. Diz o texto o seguinte: César Augusto publicou um decreto ordenando. Ele publicou um decreto ordenando porque ele era o rei da cocada. Ele podia todas as coisas. César Augusto, da história romana, ele era Otaviano, que nasceu ali entre o século, por volta do ano 63 a.C., e viveu até por volta de 14 depois de Cristo. E a importância de Otaviano, César Augusto, é que ele se tornou o herdeiro político de Júlio César. E aí eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Júlio César, aquele grande Júlio César, que nessa época havia criado o primeiro triunvirato, formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Mas não sou eu, mas agora vocês sabem de onde vem meu nome. Júlio César, Pompeu e Crasso formavam um triunvirato, e eles dominavam o Império Romano e guerreavam contra os outros impérios, mas em determinado momento, Crasso, em uma dessas batalhas, morreu, especificamente na Batalha de Carras, uma história muito legal, e Pompeu, que já estava meio que contra a ideia dos dois, começou a lutar contra Júlio César.
E aí, os dois se desgastaram, e mais à frente o Júlio César morreu esfaqueado numa batalha, mas ele deixou um testamento. Júlio César, o cara que mandava e desmantava e tudo, deixou um testamento, e no testamento ele deixava a sua herança política para quem? Para o seu sobrinho neto, Otaviano. Otaviano, então, ele vai herdar esse reino político. Otaviano recebe essa notícia, e aí ele vai viver toda uma trama, porque Pompeu vai querer tomar o governo, e aqueles que eram contra vão querer tomar o governo, o poderio militar, o poderio político dele. Então ele vai lutando, ele vai tendo essa trama ao longo da história, para poder assumir de fato o poder que que Júlio César havia deixado para ele. Então ele assume o poder, e ele se torna declarado o imperador de Roma. Aliás, ele se torna declarado como poder pelo Senado romano, de César Augusto, e ele passa a transformar a República Romana a Império Romano. Eu sei que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de história, mas Júlio César começou a fazer essa transição de República Romana para Império, e Otaviano consolidou o Império Romano na época. Ele instituiu o Império Romano. Olha a importância desse cara para a gente poder ter uma ideia do que significa para nós aqui no texto. E aí, como imperador, ele passa a ser tido como filho de Deus, porque, presta atenção comigo aqui, que interessante. César Augusto, ele é o primeiro imperador romano para chamar para si próprio, para ele mesmo, a responsabilidade de ser Deus, de ser adorado, né? Por que ele diz isso? Porque ele mesmo dizia que Júlio César foi um Deus entre os homens, e ele deveria ser glorificado por ter sido um Deus entre os homens, mas como, consequentemente, ele era o seu filho político, o filho de Júlio César, César Augusto deveria também ser adorado por ser filho de Júlio César, ou seja, ele era filho de Deus. Não é interessante? Na mesma época em que o Filho de Deus encarnado está nascendo, você tem um cara que tem todo o domínio, poderio militar e político do Império Romano, se dizendo Filho de Deus. Esse era César Augusto. O Império Romano, ele teve uma consistência tão grande que durou por séculos. Você já conhece a história, que ele dominou vários outros impérios, como persas, sírios e todos mais, e ele cresceu, ele se expandiu de maneira muito grande. Por exemplo, ele tinha uma organização, além do poderio militar, ele tinha uma organização política muito interessante, porque eles tinham vias de acesso por todo o império. E para fazer esse recenseamento, que era feito a cada 14 anos, isso permitia que eles tivessem, de maneira muito fácil, os dados que envolviam a quantidade de pessoas que haviam naquelas vilas espalhadas no Império Romano. Então eles sabiam de maneira muito fácil quem eram os jovens que tinham idade para poder ser um soldado, porque aí eles sabiam a quantidade de soldados romanos que eles enviariam, caso essas pessoas se rebelassem e quisessem tomar o poder ou guerrear. Por exemplo, esse recenseamento, ele permitia também que eles soubessem exatamente quantas pessoas haviam naquela região do planeta dominada pelo Império Romano, para que César pudesse cobrar as taxas e os impostos dos líderes locais daquela região. Então, a organização deles era fantástica, era muito importante. Se César Augusto era imperador, Quirino era o governador da Síria. Primeiro entre o ano 4 e 1 a.C., lembra que eu falei no início? E depois, governador já declarado de 6 a 11 depois de Cristo. Ele é o responsável por aquele primeiro recenseamento que foi feito, que nós falamos no início da história. Quirino, ele é homem de César. Quirino, ele obedece a César. Quirino segue as ordens de César. Quirino, ele tem por certo de que César é o Filho de Deus, por viver nesse contexto do Império Romano. Quirino, ele segue os preceitos de César. E quando a gente fala de César e de Quirino, não tem como a gente não falar de Roma, porque Roma é
aquela vasta capital do Império Romano no primeiro século, e aí eu queria te conduzir a pensar em Roma como uma capital, mas não nos dias de hoje. Imagina Roma numa época da história em que as vilas tinham por volta de 300 a 600 pessoas como moradores, como quantidade de pessoas que viviam ali. Roma, nessa época, tinha 1 milhão de habitantes. Para um contexto de vilas de 400 a 600 pessoas. Roma tinha 40 mil prédios distribuídos nela, né? Roma tinha 40 mil prédios distribuídos onde as pessoas viviam. No contexto do primeiro século, onde as vilas eram pequenas. Um império. Roma era o centro de todas as coisas. Roma era onde César Augusto dirigia todo aquele império e organizava todas as coisas. E esses homens têm ela como centro. De Roma saíam as tropas militares para guerrear, para combater. É lá que estavam todos os tesouros do império, era para lá que eles levavam todos os tesouros do império. Roma era o centro de tudo. E agora, olha para você ver. Eu queria parar um pouquinho para pensar com você, por que eu estou levantando toda essa narrativa do contexto do Império Romano. Todo esse contexto bíblico. Pensa comigo. Normalmente quando você lê esse texto, talvez você vai pensar assim, poxa, olha que interessante, a história de Jesus, ela está inserido no contexto maior, que é a história de César e de Roma. Talvez nós somos induzidos a pensar assim. Muitos pregadores, você vai ouvir ler esse texto e pregar sobre o texto e dizer assim, olha, Jesus nasceu numa época em que o contexto histórico era muito maior. Havia todo o contexto político e militar do Império Romano, César Augusto era o imperador, Quirino era o governador. Mas isso tem implicações da maneira com que a gente enxerga isso. Essa terminologia demonstra a nossa cosmovisão. Porque nós estamos falando que o que está acontecendo em Belém, esse menino que está nascendo em Belém, é apenas um detalhe dentro de uma história maior e mais poderosa, que é a de Roma, a de César, a de Quirino. Isso tem implicações para mim e para a sua vida. Porque veja só, é fácil a gente cair nesse erro. Porque quando a gente pensa em contraste com Roma, o que era Belém? Roma é uma capital do vasto Império Romano. E Belém era o quê? Belém era uma vila com aproximadamente 500 a 600 pessoas, minúscula. Você acredita que o centro da história está em Belém e não em Roma? Você acredita nisso? Belém trazia consigo essa coisa de que era conhecida como a cidade de Davi, a cidade onde nasceu o rei Davi. Agora, interessante que quando Herodes recebe a visita dos magos, ele vai e interroga os sacerdotes da época e pergunta assim, gente, olha, me diz uma coisa aí, os magos disseram que está nascendo um menino aí, onde é que vocês diziam que o Messias ia nascer? E Belém é aquela cidade citada em Miqueias 5, versículo 2, que diz assim, ele deve nascer na vila de Belém. Interessante. César Augusto ordena um recenseamento em todo o seu império. E esse cara parece ser um cara poderoso. Esse cara parece ser um cara que detém o poder de tudo naquela época, que conduz e governa todas as coisas. E nesse deslocamento, um sujeito que sequer César Augusto conhecia, um sujeito qual César Augusto nunca ouviu falar o nome, que se chamava José, com sua esposa, que também eles nunca ouviram falar o nome, Maria, eles se deslocam de Nazaré para Belém, e uma criança nasce. E uma profecia de Deus, narrada há séculos atrás, se cumpre. A minha pergunta é, quem que está no controle? César ou Deus? Quem de fato está no controle dessa
história. Ainda são chamados para ser testemunhas, pastores. E eu sei que você tem uma visão hoje de pastor, mas que não era a mesma visão da época. As testemunhas oculares desse acontecimento, ao qual o anjo apareceu, eram pastores, e diferente de Quirino, que tinha um nome, né, que tem o seu nome no texto, Quirino, governador da Síria, que é exposto, esses pastores, nem nome eles têm. São os pastores que estavam no rebanho cuidando das ovelhas. Nem nome, esses caras são homens anônimos, são pessoas anônimas na história. Os pastores na época de Jesus, que cuidavam de ovelhas, eles eram pessoas pobres, pessoas que tinham uma função que era altamente indesejada. Altamente indesejada. Ninguém na época queria ser pastor de ovelhas. Ninguém criava filhos para ser pastor de ovelhas. Se um filho chegava para o pai e falava assim: pai, eu quero ser pastor de ovelhas, eu já tirava o iPhone já um mês, o telefone, televisão, ficava sem assistir, e vai ficar de castigo para você criar juízo na sua vida. Era mais ou menos assim. Pai nenhum criava o filho para ser pastor de ovelha. E me desculpem, eu sei que nenhuma comparação, nenhuma analogia, aliás, toda analogia, ela não é perfeita. Toda analogia, ela tem suas falhas. Então me desculpem pela analogia que eu vou fazer aqui agora, mas para comparar um pouco com o nosso contexto atual, ser pastor de ovelhas naquela época, poderia ser algo semelhante a ser gari nos tempos de hoje. Você cria seu filho para ser gari? Eu não estou desmerecendo a profissão, só estou fazendo uma analogia, por mais imperfeita que ela seja. Pastores eram aqueles caras que viviam com as roupas assim, com cheiro ruim, né? Como os garis hoje, eles ficam correndo dia e noite, eles suam, eles cansam, e aí eles ficam com a roupa com um mau cheiro terrível, que eles acostumaram, mas se você parar perto, você não consegue ficar perto de um caminhão de lixo muito tempo. Talvez um gari hoje, talvez, ele não tenha desejado ser um gari a vida dele, mas foi o que infelizmente, ou felizmente, por ele ter um emprego, foi o que ele pôde trabalhar, foi o que sobrou para ele. Esses pastores, talvez eles não queriam naquela época, desejavam ser pastores de ovelhas, mas foi o que o contexto obrigou eles a serem, foi a profissão que sobrou para eles poderem viver a vida. Essas eram as testemunhas oculares desse nascimento do Redentor da história. Homens sem qualquer credibilidade. Eles não gozavam de credibilidade. Pastores nos tempos de Jesus tinham fama, primeiro de serem beberrões. Por quê? Muitas vezes, no período da noite em que eles estavam cuidando das ovelhas, e o clima à noite ele já dá uma esfriada, mesmo não sendo inverno, eles bebiam para se aquecerem e poderem cuidar do trabalho deles em meio àquele frio. Então eles já tinham essa fama de beberrões. E eu acho muito interessante a história de um cara, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que tinha um problema com o alcoolismo, e que dizia assim: como que você diz ser discípulo de Jesus, se você vive cambaleando pelas ruas? E aí ele respondia para as pessoas assim: o fato de eu andar cambaleando, não quer dizer que o caminho está errado. Muito comparativo a nós, né? Eu diria que nós, discípulos de Jesus, somos um bando de bêbados que vivem, com o poder da palavra, cambaleando pelos cantos. Mas isso não quer dizer que o caminho seja errado. Isso quer dizer que a gente vai cambalear durante o caminho. Pastores não tinham credibilidade, além deles serem tidos como beberrões, eles ainda tinham fama de ser aqueles contadores de história, mas estilo história de pescador, sabe? Eles contavam umas histórias assim meio de pescador, meio exagerada, meio assim, grande demais, porque de fato era. Então eles não tinham credibilidade. E um terceiro ponto, uma terceira característica desses homens é que eles eram homens que eram excluídos pela religiosidade do seu tempo. Porque o trabalho desses homens, para eles executarem o seu trabalho, fazia com que eles se tornassem impuros para as leis judaicas da época. E isso impedia eles de participarem de um momento comunitário como esse. Por quê? Se um dos pastores falasse assim: não, tudo bem, eu vou trabalhar de segunda a sexta, e sábado
eu vou lá no culto, na comunidade de aliança. Não ia dar, porque os rituais de purificação da época, eles levavam de 3 a 7 dias para que uma pessoa ficasse purificada. Então, se o cara trabalhava de segunda a sexta, e ele queria no sábado participar de um encontro comunitário, ele não podia, porque ele não ia estar pronto, diante das leis judaicas, para poder participar de um encontro comunitário. Então, ele simplesmente era excluído de um momento como esse, e vivia às margens das pessoas que buscavam viver a sua fé. Esse tipo de gente, que acaba vivendo às margens da sociedade, que vive jogado, vamos dizer assim, aos poucos, quando ele escuta uma notícia boa, quando ele escuta que existe uma boa notícia para ele abraça essa notícia. Ele abraça essa notícia de tal maneira porque ele necessita, lembra que eu falei? Ele precisa dessa notícia boa, ele precisa de alegria para o dia a dia dele, diante desse contexto que ele vive, de tudo que ele vive, ele necessita dessa alegria, ele quer abraçar essa boa notícia. O grande problema de nós sermos talvez profissionais com funções desejáveis, ou com profissões boas, profissões que talvez muitos queriam ter, é que eu diria que às vezes a gente deixa de lado essas alegrias. Eu diria que quando a gente consegue realizar os nossos projetos, e a gente vive assim com a moral acima da média, a gente acaba deixando de lado esse convite que Deus nos faz a viver uma espiritualidade sadia e escutar essa boa notícia que Ele traz para nós. Deus nos convida a nós virmos e alegrarmos pelo que Jesus Cristo fez. Nos convida a virmos e alegrar com essa obra redentora de Jesus. Esse é o mesmo convite que Ele fez para os pastores. Mas nós não conseguimos sentir a alegria que eles sentiram. Esse é o grande perigo, talvez, da religiosidade. Talvez a gente esteja tão inserido nesse contexto e seja tão fácil participar disso. E a gente, às vezes, acaba deixando de lado coisas simples e tão importantes na fé. Porque a gente começa na caminhada com Jesus, reconhecendo que nós precisamos de um Salvador, reconhecendo que de fato nós somos pessoas falhas, reconhecendo de fato que Ele é o único que pode nos resgatar daquilo que nós somos e nos tornamos. Mas à medida que o tempo vai passando, à medida em que a história vai correndo, a gente começa gradativamente a se convencer de que Deus gosta da nossa performance. Deus gosta daquilo que a gente pode fazer e consegue fazer. E não porque Ele é cheio de graça. E não porque Ele é o Deus e o Senhor da história. E não porque Jesus morreu numa cruz por mim e por você. Os pastores escutam dos anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concedeu o seu favor. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Olha só, hoje na cidade de Davi nasceu aquele que vai resgatar a humanidade, nasceu aquele que vai fazer nova todas as coisas. No centro da história paralela à história de Roma, de César e de Quirino, está quem? Jesus. Ele é o centro da história. E quem que é Jesus? Jesus é uma criança que nasce fora de casa, a 130 quilômetros de Nazaré, numa vila pequena, num local que não era apropriado, porque o texto diz o seguinte: não havia lugar na hospedaria, e Jesus é uma criança envolta em panos e colocada num berço improvisado, porque não tinha lugar para ele. Jesus é o centro da história.
Agora que você tem ideia de quem é César, de quem é Quirino, do que significa Roma, de quem é Jesus, de quem são os pastores, do que significa Belém, responde para mim uma pergunta: qual que é efetivamente a história que está fazendo história na humanidade? Qual dessas histórias é a mais importante? Qual dessas histórias é a história central? Você já parou para pensar nisso? Porque existem implicações na maneira com que você responde essa pergunta. Porque se você considera a história de César, de Roma, o meio central da história, a história mais importante, a história de Jesus, a história de Belém, ela é periférica, ela fica de lado. A história dos pastores é periférica, é secundária. É um elemento pequeno dentro da história maior. Em outras palavras, é a história de Jesus que pertence à história de César, Quirino e Roma? Agora, se você pensa o contrário disso, isso gera uma grande revolução na sua e na minha cosmovisão. Será a história de Quirino, César e Roma a história periférica de Jesus? Porque olha só, no mundo dos homens hoje, a história central é a deles. O grande império romano, César Augusto. A história que remete a poder. História que remete à sua e à minha história, a busca pela carreira profissional perfeita. A história da busca pelo sucesso. Essa é a história de Roma, a história da busca pelo poder, a história da busca por bens materiais que tragam sentido à vida, a história da busca por segurança na parte final da vida, na aposentadoria. Essa é a história que a cultura tem tido como centro, essa é a história de Roma. Quando você pensa na história, nessa perspectiva, você começa a viver a vida, a sua vida, como espaço em que você tem que lutar pela sua realização frequentemente, um espaço em que você usa como meio para o qual você precisa adquirir bens, uma história que o grande alvo da sua vida é você conquistar o poder, ou dinheiro, ou bens para te trazer segurança no futuro, na sua aposentadoria. Isso acaba sendo o centro da sua história. Agora, se você pensa o contrário disso, isso vai gerar uma grande revolução. Isso vai gerar uma grande mudança de perspectiva. Porque Jesus acaba virando o centro da história, e Roma, e Grécia, e todo o poder, e tudo que cerca, vira periférico. Quando você concebe a vida nessa perspectiva de Jesus como centro, a sua vida e a minha vida é o espaço no qual Deus está fazendo a obra da redenção. A sua profissão é o meio pelo qual você está exercendo a sua vocação no mundo. A sua profissão é o meio pelo qual Deus tem usado você para exercer a sua vocação e tocar as pessoas que estão em volta de você com o dom que Ele te deu. E a sua motivação maior é fechar os olhos para a história e abrir os seus olhos para a eternidade. Isso muda completamente a nossa visão, a visão que nós temos da vida, da história e do mundo que nos cerca. Porque nós vivemos em um mundo em que muitas das vezes nós afirmamos sermos cristãos. Dizemos que Jesus é o centro, dizemos que a história da redenção ela é central nas nossas vidas. Nós dizemos isso, mas vivemos de segunda a segunda, demonstrando que na verdade o centro da nossa vida é Roma,
é César Augusto. Porque os nossos comportamentos acabam revelando o contrário daquilo que nós dizemos. Visite Roma. Procure por César Augusto. Tente encontrar o palácio dele lá. Em contrapartida, olhe para o mundo. Olha o reinado de Jesus. Olha a grandeza da sua criação, do seu amor. Nós como igreja aqui, nós somos uma partícula minúscula do que é a igreja de Deus no mundo. De tudo que Ele tem feito na história. Qual tem sido o centro da nossa vida? Qual tem sido o centro da nossa história? Roma ou Belém? César Augusto ou Jesus? Qual tem sido o centro da sua vida? Você tem Jesus de fato como o Senhor da sua existência? Como o Senhor da sua história? Como a grande referência da sua vida? Quando você precisa tomar decisões profissionais, quando você precisa tomar decisões familiares, Jesus continua sendo o centro da sua vida quando você precisa tomar decisões pessoais, envolvendo a sua agenda, o seu dia a dia, envolvendo os seus bens. Porque, eu sei, a gente diz que a gente vai sempre estar focado nisso. E sim, eu quero servir, eu quero seguir a Jesus. No entanto, você e eu vamos enfrentar por muitas vezes, durante a nossa vida, propostas sedutoras e pessoais que vão colocar em xeque se de fato o centro da nossa vida é Jesus. Se de fato Jesus é o Senhor da sua existência. E aí, nesse momento, nós precisamos avaliar. Nesse momento da jornada, você precisa avaliar qual que é o centro. É Ele que está norteando as suas decisões? O centro da nossa vida, ele se manifesta nas nossas preocupações, nas nossas agendas. Pare para pensar, refletir sobre a sua vida, olha para o seu dia a dia. Olha para tudo que você tem feito e me diz o que tem consumido e drenado o melhor de você. O que tem exaurido as suas energias na sua rotina, na sua caminhada. De novo, não tem problema nenhum em você ser uma pessoa bem realizada profissionalmente, não tem problema nenhum em você ter uma realização profissional, muito pelo contrário. É saudável você querer isso, é saudável você ter segurança, não tem problema em você querer isso. O grande problema, e aí se torna todo um problema, quando isso se torna o centro da sua vida e não o meio. Você consegue perceber a diferença? Entre isso sendo o seu alvo de vida e sendo o meio pelo qual você vive? Porque essas coisas acabam se tornando um Deus. Um Deus. De novo, eu quero que essa mensagem fique gravada no seu coração. Qual é o centro da nossa vida? Jesus e o que aconteceu em Belém, aquela vila pequenininha? Ou nós estamos sendo drenados e tragados por essa cultura que nos envolve e que quer convencer que a realidade que nós temos é essa luta por sucesso, essa luta por dinheiro, essa luta por bens materiais, essa luta por prazer, essa luta por segurança na aposentadoria? Dentro disso, nessa perspectiva, eu queria fazer 3 observações rápidas com você. O texto diz assim: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria,
que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqueles pastores, quando eles recebem aquelas boas novas de alegria, eles na verdade, eles estão recebendo um convite para mudança de ponto de vista, para mudança de referência da vida e da história. Eu sei que hoje eu falei um pouco sobre história como geral, talvez eu tenha confundido você um pouco, e eu não sei se você conseguiu entender a minha provocação aqui nessa manhã. Eu não estou desafiando você a mudar de religião, eu não estou desafiando você a mudar a sua agenda de domingo, a mudar o que é periférico na sua vida, não é isso. Eu estou desafiando você a uma mudança de cosmovisão, a gente fala tanto sobre isso aqui. Quando você muda a sua cosmovisão, você muda a maneira com que você enxerga tudo ao seu redor. Jesus nasce não num contexto histórico maior de Roma, de César Augusto, não, é César Augusto e Roma que tem o seu momento de apogeu no contexto da história maior, que é o nascimento do Deus encarnado, do Messias, daquele que foi prometido para redimir a história da humanidade. Um segundo ponto, isso lhe servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aqueles pastores, quando recebem a palavra de que eles encontrariam aquele bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, eles recebem um convite para contemplar a criança e reconhecê-la como Deus. Agora, perceba uma coisa. Lucas 2 te dá duas alternativas. Você tem César Augusto, que diz, eu sou a divindade. Eu sou o Augusto. César Augusto representa toda a cultura, todo o esquema que tenta roubar a sua devoção no seu dia a dia. Porque esse negócio de profissão, de conquista de bens, de prazer, de conquista de segurança, né, para o final da vida, para a aposentadoria, gera devoção, gera deuses. E César Augusto representa essa divindade que diz, ei, eu sou o Deus. Mas Lucas 2, tem uma criança envolta em panos, numa manjedoura, num berço improvisado. E essa criança, ela não sabe nem falar. Mas a Bíblia diz, Ele é o Deus. A quem você vai se render? E por último, o texto ainda diz, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Esses pastores, eles são convidados, não nos méritos deles, mas na graça. Em outras palavras, eles não são convidados porque eles são melhores. Eles são convidados porque Deus é gracioso. Não importa o teu passado, e talvez essa minha frase soe para você como uma boa notícia, mas para alguns aqui soe como uma péssima notícia, porque alguns querem que o passado seja reconhecido, que o passado seja lembrado, que aquilo que você fez seja destacado, seja considerado. Mas você só pode se aproximar dessa criança se você reconhecer que você precisa de um Salvador.
Você só pode se aproximar dessa criança se de fato você reconhece que é uma pessoa que não tem mais jeito. Ou que seja um homem miserável, como diz a música dos Arrais. Você só pode se aproximar dessa criança se você de fato reconhecer Ele como o Senhor da sua vida e o Redentor da história. Porque Ele é o Salvador da humanidade. O que tem sido o centro da sua vida? Você tem vivido confiando em Jesus como de fato, o Senhor da sua história, o Senhor da sua existência? Ou você tem colocado as suas expectativas em tudo que Roma e seu império e seu imperador representa? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e ter um momento de oração. Feche seus olhos. Tenha um momento de oração diante de Deus. Mais cedo nós cantamos para que o Espírito Santo fosse bem-vindo aqui, para que o Espírito Santo estivesse nesse lugar, para que nós pudéssemos experimentar quão real é a presença dEle. Eu queria te convidar a de fato fazer isso nesse momento. A experimentar quão real é a presença do Santo Espírito que nos convence, que nos conduz. Deixa Ele iluminar a sua mente e seu coração. Enquanto você vai respondendo essa pergunta para si mesmo: Deus, quem é o centro da minha existência? Ou qual é o centro da minha existência? Deixa Ele te iluminar, para que você responda diante de Deus com convicção, em meio a tudo que você tem vivido, em meio às decisões que você tem tomado, em meio às suas ações no seu trabalho, no seu convívio. Quem é o Senhor da sua vida? César Augusto representando a cultura, o poder, o dinheiro, o prazer, representando a segurança. Ou Jesus, uma criança frágil e inocente numa manjedoura. Senhor, ilumina a nossa mente e coração nessa jornada de Natal, nesse período de Natal, para que nós possamos compreender o que tem sido o centro de nossa vida, Pai. Nós somos constantemente preenchidos por tanta coisa, por tantos valores à nossa volta, por tantos anseios que a sociedade tem imposto, ou que nós temos de fato buscado para nós também, Deus. São tantas as seduções que nos distraem, são tantas as distrações que acabam nos levando para distante de Ti, Pai. Senhor, que a Tua luz possa
preencher os nossos corações. Que a tua luz possa nos conduzir, mas muito mais do que isso. Que a tua luz faça morada permanente em nossos corações, em nossa mente, para que nós não apenas vivamos dizendo que somos os discípulos e que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor é o Deus Salvador e gracioso, mas para que as nossas atitudes, Senhor, não só agora, mas até a eternidade, possam demonstrar isso no nosso dia a dia. Que as nossas decisões possamos ter o Senhor como a nossa referência. Mesmo que venham as distrações e as seduções, ainda assim, Jesus, o Messias, essa criança que nasceu frágil, possa continuar sendo, daqui à eternidade, o Senhor da nossa existência, o Senhor de nossas vidas. Nós oramos no nome daquele que é o Deus Redentor, misericordioso da humanidade, Jesus. Amém.